Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com você, com a sua casa, com a sua família. Tenha um bom dia na presença de Deus. Se você já pegou a sua Bíblia, então abra comigo em Atos. E se você ainda não, pode ir lá buscar a sua Bíblia, pegar um caderninho. Nós estamos estudando o tema Reforma e Reformadores. Hoje, a nossa aula número 6, vamos falar sobre a plenitude dos tempos na Reforma e na Reforma Protestante. Nosso texto áureo será Atos, capítulo 17, versículos 16 a 17. Quero orar com você nesse momento. E se você tem alguém que gostaria de estudar a Bíblia, compartilhe esta live com pessoas para que esta palavra chegue trazendo libertação a mais pessoas. Amém, queridos? Somos uma família, estamos aí nessa empreitada de anunciarmos a gloriosa palavra de Deus. E hoje com um estudo poderoso para as nossas vidas. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossa casa, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesse domingo. Pai querido, Pai de misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu doce e precioso nome. Obrigada, Pai, por mais um dia e o privilégio, Senhor, que temos de estarmos em Tua presença, de buscarmos a Tua face e de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza nessa manhã, trazendo luz ao nosso entendimento, que o nosso coração receba esta semente e que ela venha frutificar. Temos um coração disponível, Senhor, para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, o nosso texto áureo está em Atos, no capítulo 17. Nós leremos 2 versículos apenas, mas eu oriento a você, sugiro que você leia todo este capítulo 17 para um entendimento melhor. Versículos 16 e versículos 17 dizem assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Amém, amados? Então, hoje nós vamos, no campo do saber, obter a visão panorâmica dos fatos determinantes para a reforma. No campo do sentir, creio que o Espírito Santo trará isso em cada um de nós, o interesse em confrontar todo o ensinamento com as Escrituras. Isso tem sido bastante falado sobre a importância de cada cristão se envolver no estudo da palavra de Deus. E no campo do agir, somos desafiados a usar a internet para compartilhar a palavra de Deus com uma pessoa. Então, como eu disse no início, vamos aí compartilhar. O canal da igreja tem bastante material, bastante vídeos importantes, interessantes, e você pode fazer isso. Somos desafiados. O objetivo dessa lição, meus irmãos, é conhecermos fatos e pessoas que foram usadas por Deus para preparar o cenário da reforma protestante. Então, vamos ver aqui. Já estudamos alguns fatos até agora, e estes fatos que nós estamos estudando são sementes da reforma protestante. Esses fatos prepararam a época para o acontecimento principal. Nós vimos que a venda de indulgências
que nada mais era que perdão dos pecados era vendido pela igreja, foi a forma como o Papa Leão X usou para levantar recursos financeiros para a construção da Catedral de São Pedro. Agora, você já ouviu falar de Tetzel? Você já ouviu alguma coisa sobre esta pessoa? Já ouviu esse nome alguma vez? Então, nós vamos ver aqui o que esta pessoa representa para os nossos dias. Primeiro ponto, Johann Tetzel, o principal vendedor de indulgências. Tetzel era um frade que se destacou no seu tempo e ele apregoava de forma eloquente que as indulgências são dádivas preciosas e sublimes de Deus. E ele dizia, ainda mais as indulgências não salvam somente vivos, mas também os mortos. Veja que coisa. Então, a pessoa errou, pecou a vida inteira, não aceitou Jesus e depois e morreu e alguém vai lá e paga pelo perdão dos pecados daquela pessoa. Isso era o que Johann Tetzel falava. E no mesmo instante em que a moeda tilinta no fundo do baú, a alma sai voando para o céu. Então, meus queridos irmãos, a ignorância do povo em relação às escrituras era a principal fonte de engano. Eram poucos que eram instruídos nas sagradas escrituras e com capacidade para confrontar as heresias, os ensinos distorcidos que eram liberados pela religião de Roma. Foi interessante um caso que aconteceu com uma senhora que era muito rica e, sem o consentimento do marido, ela comprou a indulgência, perdão dos pecados, e era o perdão não só daquilo que a pessoa tinha feito, mas dos pecados futuros. E essa senhora veio a falecer. O marido dela, por sua vez, não mandou celebrar aquela missa de sétimo dia para a salvação da alma da esposa, e isso era exigido pela Igreja Romana. O frade, então, mandou chamar o marido dessa senhora rica, e ele levou consigo a bula da indulgência. Quando a pessoa comprava a indulgência, ela recebia essa bula constando o perdão dos pecados. E ele apresentou para o frade e disse, eu não vou mandar celebrar a missa, não precisa, porque ela comprou o perdão perpétuo. Mas, se o senhor vigário pretende que eu ainda mande celebrar a missa, então ela foi enganada quando ela comprou o perdão. Ela foi enganada pelo Papa. Agora, se ela não recebeu esse perdão, ou se ela recebeu, melhor dizendo, esse perdão, então é o Senhor que está me enganando, querendo que eu pague para celebrar uma missa para o perdão dos pecados. Isso foi algo que aconteceu na época de Tetzel. Uma outra situação que é bastante narrada na história é que um fidalgo saxônico, indignado com as mentiras de Tetzel, ele sabia que o que ele estava ensinando era errado e a questão dele era vender bastante indulgências para arrecadar muito dinheiro. Lutero narrou sobre a situação desse fidalgo. Depois de Tetzel ter recebido uma grande quantidade substancial de dinheiro, um nobre perguntou se era possível receber a carta de indulgência para o pecado futuro. Ele foi comprar a sua carta de indulgência e disse, olha, eu quero
o perdão dos pecados que eu cometi até hoje e eu quero também o perdão de pecados que eu vou cometer. E Tetzel, então, declarou que sim, que era possível ele pagar de uma só vez por esse perdão. E este nobre, então, comprou, fez isso e recebeu essa carta e logo a seguir, com a carta de Tetzel em mãos, ele pegou os seus criados, este nobre fidalgo pegou os seus criados e atacou Tetzel ao longo do caminho e deu-lhe uma grande surra. E pegou o dinheiro de volta e mandou ele embora de mãos vazias. Esse homem fez isso por quê? Porque ele disse que teria o perdão dos pecados futuro, então ele não teve problema nenhum em fazer isso, porque ele já tinha em mãos a sua carta de perdão. O Duque George, no início, quando ficou sabendo disso, ficou bastante furioso com esse incidente. Mas quando ele ouviu toda a história, apresentou ao magistrado o documento que foi firmado por Tetzel e deixou o nobre ir embora sem castigá-lo, isentando da pena, porque ele já tinha recebido perdão antecipado. Então, meus amados irmãos, esta lição nos motiva, nos estimula a buscarmos mais conhecimento da palavra de Deus e não nos intimidarmos quando houver alguma situação que necessite ser confrontada. Você vai encontrar lá em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 8, depois você faz a leitura, os apóstolos confrontando os falsos ensinos. Os cristãos, eles não podem se calar diante das distorções. Agora, a reforma para hoje, neste primeiro ponto que nós estudamos. Parece que nós vivemos em uma época bem semelhante à da reforma. Nós temos visto diversas distorções do evangelho e da mensagem da salvação. Basta ligar a televisão que as pessoas verão não venda de indulgências, mas venda de objetos que trazem bênçãos para as pessoas. E nós somos capazes de reconhecer essas distorções. Nós temos conseguido preservar o Evangelho de Cristo puro em nossa vida e no ministério, em nossa igreja, é algo que nós devemos refletir na reforma para hoje. Agora, o segundo ponto da nossa lição. As Escrituras na vida de Frederico Micônio. Nessa época, meus irmãos, as artimanhas de Tetzel na venda de indulgências não surtiram efeito na vida de pessoas que conheciam as Escrituras. Um exemplo disso é o jovem Frederico Micônio, que mais tarde tornou-se amigo de Lutero. Quem era esse homem? Ele tinha aprendido com o seu pai que todas as coisas nos são dadas gratuitamente por Deus e que o sangue de Jesus Cristo é o único resgate pelos pecados de todo o mundo. Então, dizia ele, é um insulto feito ao sangue do Salvador duvidar de que Jesus salva. O pai de Micônio advertiu o filho desde pequeno contra o comércio das indulgências que começava a se estabelecer na Alemanha. Ele dizia, as indulgências romanas são redes de pescar dinheiro e servem para enganar os simples. O perdão de pecados e a vida eterna não se compram. Não se compram. Perdão dos pecados e a vida eterna. Quando Micônio tinha 13 anos de idade, ele ouviu a propagação de Tetzel na venda das indulgências e dirigiu-se aos comissários e disse em latim,
Sou um pobre pecador e tenho necessidade de perdão gratuito. Eles disseram que só os que estendessem as mãos à igreja, ou seja, os que derem dinheiro, mereceriam o perdão dos pecados através de Cristo. Perdão que Cristo dava. Veja, um adolescente de 13 anos chega para um grupo de pessoas da igreja e diz: olha, eu sou um miserável pecador e eu preciso de perdão. E a resposta que ele tem dessas pessoas é que somente aqueles que estendem a mão com dinheiro é que têm direito a receber esse perdão. E Micônio, um adolescente, pergunta então, o que significam essas promessas de dom gratuito afixadas nas portas e paredes dos templos? E aqueles agentes insistiram que ele desse pelo menos um níquel, que ele desse apenas uma moedinha. E ele disse: não, eu não vou dar. E eles insistiram. E ele permaneceu firme: não, o perdão é de graça, a graça nos foi dada. E eles, então, naquela situação, disseram para aquele adolescente: olha, nós vamos te dar 4 moedinhas para que você compre o seu perdão. E Micônio levantou a voz, indignado, e disse: eu não quero indulgências compradas. Se eu quisesse, eu não teria que fazer mais nada, a não ser vender os meus livros da escola para poder comprar perdão. Eu quero o perdão gratuito que só o amor de Deus me dá. E aí ele se levantou e ameaçou aqueles homens, dizendo: vocês darão conta por haver deixado essas 4 moedas escapar à salvação de uma alma. E ao sair daquele lugar desconsolado por ter sido despachado sem piedade, algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem, conforme ele deixou relatado. Veja o que aquele adolescente recebeu quando ele saiu dali. Desolado. Ele ouviu dentro do seu interior o seguinte, meus irmãos, olha que coisa linda. Sentia no meu interior o Consolador que me dizia que havia um Deus no céu que perdoava sem dinheiro e sem preço as almas arrependidas, só por amor do seu Filho Jesus. Quando me despedi daquela gente, o Espírito Santo tocou em meu coração. Olha que experiência tremenda. E ele segue dizendo: derramei lágrimas e entre suspiros fiz ao Senhor esta oração: meu Deus, já que os homens me hão negado o perdão dos pecados, porque me faltava o dinheiro para pagá-lo, tu, Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa as minhas culpas por tua pura graça. Não sei dizer o que experimentei. Senti minha natureza mudada, convertida, transformada. Então, meus queridos irmãos, dessa forma, segundo o Dalton Bigny, o próprio Tetzel preparava a reforma, porque à medida que as pessoas iam tendo experiências com Deus, e Tetzel insistia na venda do perdão através das indulgências dadas para as pessoas, pessoas que começaram a ter experiências com Deus foram, então, sendo usadas pelo próprio Deus e se levantando para o preparo da reforma protestante. A reforma para hoje, nesse sentido, ao ler sobre a vida de Micônio, lembramos o texto bíblico de Atos, que nós lemos, que diz assim: enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tanto um quanto o outro não se conformaram frente aos desafios, ainda que intensos, foram enfrentados
quando a verdade estava sendo distorcida face a vantagens pessoais. E agora, para a nossa reflexão, e eu e você, se enfrentássemos uma situação como essa, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Nós teríamos coragem suficiente para enfrentarmos a liderança que insistia no engano? Hoje nós temos coragem de enfrentar? Pois bem, vamos para o nosso terceiro ponto. Martinho Lutero e as 95 teses. Olha, meus irmãos, a vida de Lutero vai ser estudada em uma lição inteira. São muitos acontecimentos, muitos fatos importantes e que merecem uma lição inteira. No dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Lutero fixou nas portas da Catedral de Wittenberg aquele que veio a tornar-se um dos documentos mais lidos em toda a história da humanidade, as 95 teses. Lutero era um monge agostiniano e travara uma intensa luta espiritual até compreender que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é pela fé que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. É pela fé que nós obtemos a nossa salvação. É pela fé que nós temos uma vida cristã neste mundo, baseados na palavra de Deus. E porque Lutero lutou essa grande batalha espiritual, até compreender isso, ele sofria com as pregações de Tetzel e as considerava terrível. Era um insulto à palavra de Deus e a tudo o que o Evangelho representa. Imagina ele estudando profundo da palavra, recebendo as revelações do Espírito Santo e ouvindo daquele frade uma pregação completamente distorcida, completamente errada. Meus irmãos, isso faz muito mal. Isso nos faz muito mal. Eu digo para vocês de experiência própria, quando eu era da religião e comecei a ler a palavra de Deus, e encontrei na palavra de Deus que só Jesus Cristo salva, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, que as pessoas que morrem, elas não se comunicam mais com os vivos, tudo isso está na palavra de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27, que ao homem é dado morrer uma só vez, e muitos outros temas que são controversos e eram ensinados. E a verdade já tinha se estabelecido no meu espírito. Então, quando eu ia às reuniões, às missas, em que eu ouvia os ensinos, aquilo entrava nos meus ouvidos como rasgando meus ouvidos. É como se fosse uma espinha de peixe entrando, rasgando os meus ouvidos e trazia no meu espírito uma tristeza muito grande. Quando eu leio isso, essa situação de Lutero que sofria dentro da igreja, vendo a mentira sendo ensinada para as pessoas, dá para imaginar mais ou menos o sofrimento dele. Entre as 95 teses, a tese 21, Lutero afirmou o seguinte: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. A tese 24, ele diz o seguinte: por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena.
A 43, ele disse o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Olha a lógica que ele colocou. E a 82, ele disse o seguinte: por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Então, Lutero defendeu todas as suas forças, e você vai ver isso na lição específica que nós teremos sobre a vida dele. Defendeu com todas as suas forças a palavra de Deus. Reforma para hoje, nesse ponto. Assim como Lutero, os crentes de Bereia, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver as coisas, se as coisas eram de fato assim. Atos, no capítulo 10, capítulo 17, versículo 11. Nos mostra aqui que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, que eles recebiam a palavra e examinavam as Escrituras. Eles conferiam nas Escrituras o que estava sendo ensinado. Qual é a minha atitude hoje? Qual é a sua atitude hoje? Você engole tudo que é apresentado ou confere para ver se está de acordo com a Bíblia? O que você deseja ouvir? A palavra ou o que satisfaz o seu coração? Felizmente, algumas pessoas preferem ouvir aquilo que satisfaz o seu coração. E, nesse sentido, não querem saber se é a Bíblia, se é uma profecia, se é uma profetada, se é um engano, se é algo que a pessoa tenha que fazer, mas elas querem ter o seu coração satisfeito com aquilo que elas ouvem. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos meditar sobre isso. Nós devemos, sim, eu sei que você deseja ouvir a palavra. Você tem aprendido, a nossa igreja tem zelado pelo Evangelho e temos dado tempo suficiente para que a mensagem seja pregada, temos nos esmerado em trazer apenas a palavra de Deus. Quando nós assumimos o púlpito, nós pregamos a palavra de Deus. Ao escrever e fixar essas teses na porta da catedral, as 95 teses, Lutero tinha em mente apenas provocar o debate sobre os abusos por parte do clero, por parte da igreja, não tendo nenhuma intenção de dividir a igreja. Essa não era a intenção de Lutero. A intenção dele é que a igreja repensasse o que estava fazendo e tomasse uma outra atitude na pregação do Evangelho. Colocou ali as 95 teses, no dia seguinte, ninguém apareceu para debater com Lutero sobre as teses, mas muitos peregrinos que visitaram a catedral por ocasião do Dia de Todos os Santos levaram cópias das teses para as suas cidades e os seus países. Então, a reforma protestante começou a ser espalhada, porque as pessoas começaram a ter o conhecimento das questões que Lutero levantou, e tinham pessoas ali de várias nações, de vários países, de várias cidades, e pegaram as cópias e levaram consigo. Graças à imprensa, as cópias se alastraram por toda a Europa, chegando rapidamente a Roma. As teses chegaram a Frederico Micônio. As teses provocaram um intenso impacto
passou a falar delas com toda a sua força e convicção. Veja que, desde adolescente, ele já era entendido de parte das Escrituras. Então, na Turígia, as teses chegaram ao convento, onde se encontrava um jovem padre, aquele mesmo que havia se encontrado com Jesus aos 13 anos de idade, Frederico Micônio. Então, já no convento, aí já tinha passado algum tempo, chega às mãos dele as teses de Lutero. E essas teses lhe causaram um grande impacto. E ele passou a falar delas com toda a força, com toda a convicção, com toda a ousadia. E por causa disso, ele foi encarcerado em um convento por um ano, ficou preso ali por um ano e meio e proibido de falar sobre o assunto. Veja, meus irmãos, como a perseguição era grande. Veja como a Igreja Romana agia com aqueles que conheciam a verdade. Mas Micônio não parou. Quando ele recebeu a liberdade, ele se tornou um dos fervorosos propagadores da reforma, da ideia da reforma. Agora, nesse sentido, a reforma para hoje. Que maravilha a palavra de Deus pode fazer numa cultura. Ela transforma conceitos, ela transforma pessoas. E hoje a internet é a grande inovação, como a imprensa foi no passado. A imprensa, no passado, ajudou a divulgar as 95 teses de Lutero. A verdade foi sendo espalhada. E hoje, meus irmãos, nós temos a internet. Nós temos esse recurso maravilhoso que o Senhor nos deu para que nós possamos propagar o Evangelho. Veja bem, eu estou aqui, você está aí na sua casa, nesta manhã de domingo, assistindo a escola bíblica dominical, e em qualquer lugar do mundo, esta palavra pode chegar. Veja que hoje nós temos a internet. E de que maneira nós podemos usá-la para espalhar ainda mais a verdade da palavra? De que maneira? Irmãos, nós temos uma maneira muito simples. Você pode, nas suas redes sociais, colocar os links das nossas pregações, das escolas. Você pode pegar esses links e mandar nos seus grupos do WhatsApp. Você pode colocar no seu Instagram, você pode colocar no seu Facebook. E nós podemos perguntar: há algum uso que atrapalha tal objetivo? Não, irmãos, nós podemos fazer isso, sim. E nós temos testemunhos de pessoas que chegaram até essa palavra através das nossas lives, através dos nossos cultos. Quantas pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm recebido oração, pessoas têm orado conosco, o Senhor tem operado milagres, pessoas que estavam afastadas do Evangelho estão retornando para o Senhor através da internet. Então, Deus nos deu esse recurso maravilhoso e eu chamo você a se tornar parceiro desta obra. Eu desafio você, meu irmão, a participar, não somente assistir. Algumas pessoas assistem, colocam seus comentários, interagem, outras não fazem isso. Você sabia que é importante você interagir conosco quando nós estamos transmitindo esses cultos ao vivo? Porque você vai dando relevância para o canal. Quantos comentários a mais nós tivermos, isso é bom. Isso é bom para a igreja, para nós sabermos que você está entendendo, que você está recebendo. Basta você colocar um amém, basta você copiar um link e compartilhar. Nós estamos, irmãos, em uma época que precisamos desesperadamente anunciar esta palavra. Quinto ponto,
a força daqueles que eram inconformados. Veja bem, assim como o problema das indulgências levaram Lutero, Micônio, que nós falamos aqui, a reagir sobre os males que assolavam a Igreja Católica, muitas outras pessoas se inquietavam diante da decadência moral que a Igreja apresentava na virada do século XVI. Os príncipes locais da Alemanha, que estavam submissos à influência direta do papado, também foram alcançados com as revelações do que a Igreja estava fazendo. E esses príncipes passaram a apoiar Lutero, e isso ajudou a sobrevivência de Lutero, quando a Igreja começou a persegui-lo e a considerá-lo um herege. Diversos intelectuais do século XVI desejaram algum tipo de reforma para a Igreja Católica diante da sua decadência. Vejam, irmãos, que hoje nós estamos falando bastante, porque era o ponto que Tetzel mencionava muito, que era a venda das indulgências, mas nas primeiras aulas nós falamos de outros temas muito importantes que eram ensinados. E esses intelectuais desejavam que houvesse uma reforma para a Igreja diante dessa decadência. O principal intelectual nesse período foi Rohreder. Ele era conhecido como um dos príncipes dos humanistas. Ele buscou a reforma moral da Igreja, baseado nos textos de Agostinho e de Tomás de Aquino. E com isso, ele chegou a compilar os manuscritos gregos do Novo Testamento em 1516, que ficou conhecido como Textus Receptus. Erasmus Rotterdam foi ferramenta fundamental para as análises bíblicas que motivaram a Reforma Protestante, além de ter sido o texto original base para a tradução do Novo Testamento ao alemão por Martinho Lutero. Reforma para hoje. Como a Igreja Católica precisava de pessoas que estudavam e que eram corajosas para confrontarem os ensinos heréticos, hoje a Igreja precisa de estudiosos, pessoas que amem a palavra, pessoas como os crentes de Bereia, não de qualquer tipo, mas aqueles que aliam erudição à piedade. Esdras, Gamaliel, Lucas, Saulo, são apenas alguns exemplos de homens que estudaram para manter pura a interpretação da Bíblia. Meu papel, o seu papel, é ler com atenção os ensinos bíblicos e agradecer a Deus por eles e orar para que Deus levante novos homens com esse caráter e segurança em cada geração. Você pode ser essa pessoa, eu posso ser essa pessoa. Como igreja, nós podemos ser esses estudiosos que se levantam em nossa geração. Há uma carência muito grande. Se os enganos têm sido espalhados, é porque tem faltado muito ensino. Para nós concluirmos a nossa meditação nessa manhã, o início do século XVI representou um cenário favorável à ação dos reformadores. Diversos setores da sociedade, inconformados com a decadência eclesiástica, o interesse político de alguns nobres e principados e a disponibilidade de ferramentas com a imprensa e o Novo Testamento de Erasmo fizeram toda a diferença.
Meus irmãos, para que Lutero não enfrentasse o mesmo destino trágico de seus antecessores, Pedro Baldo, John Wycliffe e John Hus, foi necessário a sua entrega total. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aí diante de um grande desafio da parte do nosso Deus para as nossas vidas. E que nós saibamos aproveitar esse tempo que ainda temos nessa terra. Paulo disse: prega a tempo e fora de tempo. Jesus disse para os seus seguidores: e cuidais em conhecer as Escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu espero em Deus que você tenha sido abençoado nessa manhã com esse tema poderoso de hoje, a plenitude dos tempos para a reforma protestante, são fatos importantes, como eu disse no início, que são sementes que vão formando a reforma. Nós temos muitas coisas ainda pela frente, vamos estudar muitas coisas abençoadas e edificadoras para a nossa fé. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, que o Senhor esteja recompensando você por se dedicar a participar da nossa escola bíblica dominical. Quero, antes de orar com os irmãos, dizer que hoje à noite nós teremos o nosso culto de celebração com o pastor Daniel. Será uma grande bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E durante a semana siga aí as programações da igreja. Amém? Eu quero convidar também toda a igreja, e você pode fazer isso convidando parentes, convidando amigos a participarem do culto da virada. Será um grande culto, um grande derramar do Espírito Santo no meio da igreja. Nós continuamos, meus irmãos, com a nossa programação presencial e online, e na programação presencial, com todos os protocolos necessários para a nossa segurança e para a nossa proteção. Essa escola bíblica de hoje é a última do ano de 2021. Eu quero louvar a Deus pela vida dos professores, dos pastores que estiveram aqui trazendo ensino para nós, pastor Carlinhos, pastora Eni. Quero louvar a Deus pela vida dos demais professores também, que sempre estão nos ajudando. É uma grande bênção cada um, que o Senhor esteja abençoando e recompensando a vida de cada professor. Na primeira semana de janeiro, primeiro domingo, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical. Acredito que é dia 3. E aí, no segundo domingo, nós teremos a escola e vamos pegar com todo o gás, com toda a força. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Eu quero orar por todos os pedidos que foram colocados aqui nesta manhã, e pedir que o Senhor esteja abençoando e visitando cada um de vocês. Vamos orar, então? Pai poderoso, santo, misericordioso, Senhor, nesta manhã nós te damos graças, porque ao longo da história, o Senhor sempre teve e tem um remanescente fiel, que não se dobra a Baal, que não se vende, que não negocia a unção, os princípios e as verdades da tua palavra. Muito obrigada, porque hoje nós somos livres, Senhor, deste engano. Sabemos que a salvação é pela fé, que o perdão dos pecados é pura graça do Senhor. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque o Senhor fez tudo lá na cruz do Calvário.
Nossa única responsabilidade é nos arrependermos e confiarmos na graça e no perdão que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Pai, pela vida desses grandes homens, corajosos, inconformados, que se levantaram nessas gerações passadas e deram a sua própria vida para que a palavra chegasse até as nossas mãos. Muito obrigada pela liberdade que temos em nossa nação de cultuarmos ao Senhor e de termos acesso à palavra de Deus. Eu te agradeço nessa manhã e agradeço também, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Quero te pedir que o Senhor visite cada um dos pedidos de oração. Visita, meu Deus, as pessoas que estão enfermas, especialmente aquelas que estão sofrendo, Senhor, nas UTIs com esse vírus maligno. Nós declaramos uma palavra de cura, declaramos que o poder do sangue de Jesus toque em cada vida agora, que milagres aconteçam, que curas espantosas aconteçam, que o teu nome seja glorificado, meu Pai, que nós possamos ter muitos testemunhos das curas que o Senhor está operando. Eu apresento, Pai, cada vida, cada família, a cada dia que os seus filhos abrem os seus lares para que a palavra chegue, eu sei que luz chega, que graça chega, que favor chega, e que os lares, Senhor, estão inundados pelas águas da tua palavra. Deus, eu oro também pelo culto desta noite, que seja uma grande bênção. Usa o teu filho de forma tremenda na palavra, meu Deus. Que o poder do teu Espírito alcance vidas, que vidas venham se converter. Meu Deus, nós chamamos os perdidos para a tua casa, nós chamamos um avivamento, Senhor, para a tua igreja, no precioso nome de Jesus. Pai, eu oro pelo nosso culto da virada, que seja uma noite regada, Senhor, de glória, de unção, de poder do teu Espírito, de quebrantamento, Senhor, de arrependimento, de transformações, que um novo tempo chegue para o teu povo, um novo tempo chegue para a igreja cristã semear. Em nome de Jesus, eu profetizo restituição, eu profetizo restauração, eu profetizo, Senhor, multiplicação no meio do teu povo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, os filhos, os jovens, os adolescentes, os idosos. Meu Deus, que esta graça sobrenatural venha como um manto precioso sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, no teu coração, e tenha um domingo muito abençoado. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.